E muito bem, estamos live para a nossa terceira conversa, à volta da criatividade e da criatividade no mundo, deste novo mundo que nós vivemos. Hoje temos um convidado especialíssimo, o Flávio Waitman, que eu sei, faço já em confidência, que é um apaixonado por Portugal e pela lusofonia, portanto, está a trabalhar no Brasil. Lançou uma agência recentemente que tem dado muito que falar, a Tech and Soul, que é um género, o Flávio vai explicar melhor, mas é um género de boutique criativa com uma mistura tecnológica explosiva que resultou, corrijo-me se estou errado, em 5 leões no ano passado. Portanto, 7. 7, desculpa. Isto é 7. mais modesto, 5. Flávio, eu estava-te a dizer, em off, isto é uma conversa bastante contraída. Nós estamos a emitir em direto no Facebook dos Prémios Lusófonos da Criatividade, do Cascais Marketing Summit e do Lisbon Horse Group. Todas as pessoas que nos estão a ouvir sintam-se à vontade para colocar as questões todas que quiserem. O Flávio está aqui precisamente para responder. O Flávio tem sido um parceiro também do Lisbon Horse Group, tem sido jurado nas nossas premiações, é jurado dos Prémios Lusófonos atualmente. Flávio, és o terceiro brasileiro que nós temos a falar, mas o primeiro que não vive em Portugal. Como é que está neste momento aí, do ponto de vista do país, do ponto de vista, obviamente, também da publicidade? Como é que está a situação no Brasil neste momento, depois desta inesperada pandemia? Bom, o mundo hoje tem 3 problemas, né, graves. Primeiro, problemas de saúde, de vida, que é o Covid, né, que é o vírus, e é um problema que afeta o mundo todo e é onde a gente deve estar focado. O segundo é a economia, né, decorrente desse problema, que nós vamos herdar aí nos próximos meses. E o terceiro é uma crise grave de petróleo, enfim, por diversos motivos, né? Está sendo considerada uma das maiores crises. Ela já seria o suficiente para abaixar todas as bolsas. E no Brasil, como não poderia deixar de ser, temos mais uma que é a crise política, né? Que a gente tem um presidente que tem uma realidade completamente particular, uma realidade só dele, e está sodomizando um país inteiro, colocando em risco a vida das pessoas, enfim, e zombando de quem morre. É uma coisa única que a gente tem, né? E não tem mais como se desviar desse assunto. Fora isso, sobre o mercado e sobre o nosso trabalho de comunicação, eu acho que as marcas estão se descobrindo como... Se toda marca tem um tom de voz e toda marca emula ou emana uma pessoa, a gente tem visto boas pessoas participando do diálogo das empresas com a população. Então, assim, muitas empresas cortando as suas verbas de comunicação, o que é dramático para a nossa vida profissional, porém, colocando esse dinheiro para ajudar outras pessoas comprando equipamentos, enfim, doando esse dinheiro, o que, na verdade, nos deixa como... Antes de profissionais, somos pessoas, né? O que nos deixa com uma certa esperança que temos empresas melhores aí, vamos ter um mercado publicitário melhor quando aparecer do outro lado. É interessante a perspectiva que se tem, pelo menos vista de Portugal, sobre o mercado brasileiro, é que mesmo nas alturas de grandes crises mundiais, grandes crises do Brasil, sendo que o Brasil durante os últimos anos até andou muito tempo um contraciclo, por causa dos Jogos Olímpicos, da Copa, mas a perspectiva que nós temos em Portugal é mesmo quando há uma crise, a publicidade sobrevive, a publicidade brasileira reinventa-se, e chega mais forte, inclusive, aos festivais, sendo que é uma coisa ainda mais curiosa. Como é que essa força, de onde é que é essa força criativa toda? Eu acredito, João, que essa força, eu acho que o povo latino tem essa força, né? Mistura um pouco de fé, os franceses, italianos, os portugueses, enfim, Não falaste dos os espanhóis, os argentinos, inclusive. Mas tudo tem uma questão de proporção. A gente não pode esquecer que o Brasil tem 200 milhões, o tamanho de um continente, né? Então, por isso que os argentinos saem ganhando aí, porque é um país bem mais reduzido, com menos pessoas, mas tão pujante quanto em criatividade. Agora, eu acho que a gente, como latino, a gente tem uma questão de fé muito grande e uma questão de acreditar no ser humano, de estar próximo, de estar junto. Acho que não é privilégio do brasileiro. No caso, em relação a festivais, é um pouco isso. O festival, ele pega os 4, 5%, os festivais em geral,
pega 4, 5% de tudo que se fez. Então, se o volume é grande, você provavelmente os 4, 5, 6% de boas coisas vão ser maiores também, né? Acho que tem um pouco isso, sabe? Tem um pouco isso. Mas essa força eu acho que é a humanidade, né? A gente tem uma fé tremenda, a gente gosta de estar próximo das pessoas, enfim, gosta de estar junto. E são as pessoas que importam realmente. E no fundo a gente quer impressionar também as pessoas com o nosso talento, enfim, essa proximidade, assim, eu acho que é mais por aí. E principalmente pelo tamanho do mercado, né? Então não tenha dúvida que o mercado brasileiro é um mercado grande, bastante grande. Uma dúvida e uma questão interessante que eu sempre observei no mercado brasileiro, quando eu comecei a trabalhar em publicidade há 10 anos, o mercado brasileiro, as estrelas do mercado brasileiro eram mais ou menos as mesmas há 20. Portanto, quando eu comecei, os faróis que eu tinha da publicidade, dos grandes novos, seria o Marcelo Serpa, o Washington Oliveto, portanto, o Fábio Fernandes, portanto, os grandes nomes que todos conhecemos e que chegam cá também a Portugal e que também são admirados. A verdade é que nos últimos anos, que saíram praticamente todos do ativo, mas o mercado conseguiu arranjar novos nomes, novos conceitos, novas agências, foi tudo muito rápido. Não sei, a sensação de quem vê de fora é que mudou tanta coisa em apenas 2 anos, muito mais do que mudou nos últimos 10, por exemplo. Boa questão, João. Boa questão, interessante o que você está falando, porque olha só, né? Imagina a agência que você faz com Washington, com Fábio Fernandes, com, enfim, Marcelo Serpa, enfim, saíram vários, né? Saíram vários profissionais. Isso, assim, categoria Hall of Fame. Na categoria de vice-presidência, nossa, saíram diversos ainda, diversos estão procurando uma colocação. Inclusive, muitos vão para fora, né? Para agências e empresas de fora do país. Eu acho que tem a ver com... Acho não, com certeza tem a ver com o seguinte, com o PIB. Né? Não, mais uma vez, não estamos falando do PIB, não estamos falando do Maradona, estamos falando do PIB mesmo, que é o Produto Interno Bruto. Você tem que ver que desde 2010, há quase 10 anos, o Brasil anda de lado, o Brasil não cresce, o Brasil não tem uma pujança econômica como tem a América, por exemplo, como tem a Alemanha, por exemplo, que permita você saber que o ano que vem será melhor do que este ano, aí você contrata, você vem... Aí o mercado todo, ele vai absorvendo os talentos, inclusive os talentos mais velhos e maiores, e primeiros talentos, eles ficam. O que está acontecendo nos últimos 10 anos, e é por isso que essa sua sensação é uma sensação correta, é que, na verdade, grandes talentos estão tendo que deixar o país, ou então dar um jeito, né? E justamente porque não tem mais espaço, porque o dinheiro reduziu, e talento é custo, né? E ao mesmo tempo tem muita gente entrando, muita gente boa, muita gente craque, jovens, né? Enfim. Mas é isso, basicamente está se abrindo espaço para mais gente, né? Geralmente jovens, que estão tentando corresponder à altura ao desafio. Um dos problemas que se nota na Europa, e eu creio, pelo que eu conheço do mercado brasileiro, até alguns amigos que tenho aí, a publicidade mudou realmente, ao nível de que hoje nós não precisamos, para ser criativos, de trabalhar numa agência de publicidade. Ou seja, nós competimos em talento, competimos com a Google, com as startups, com o Facebook, com uma imensidão de outras empresas. Eu dou o exemplo, eu tenho 2 amigos no Brasil, que eram 2 grandes publicitários, um deles era CEO de uma grande agência, de uma multinacional, e que abriu uma startup de organizar festas em casas de outras pessoas. Ou seja, organizas uma festa em tua casa e podes chamar pessoas, tipo um Airbnb de festas, ok? Pija festas em casas de pessoas. E outro era CEO de uma empresa, de uma agência também, em São Paulo, e abriu uma empresa de monociclos elétricos. Portanto, aquelas rodinhas boas para vestidos de assaltantes em São Paulo. Os 2, e na Europa também se nota isso. Tu te esforçaste tanto e te esforçaste tanto para trazer tecnologia para dentro da publicidade. Como é que vês este fenómeno? Achas que vamos competir cada vez mais com estas startups, com os projetos tecnológicos? Na verdade, o que eu vejo assim, hoje talento, hoje a criatividade, a gente vive numa era de dados,
né? Onde as empresas que mais são poderosas, que inclusive alteram o peso democrático dos países, como Twitter, por exemplo, Facebook, por exemplo, eles alteram completamente o jogo democrático foi alterado com as redes sociais. Começou com a Primavera Árabe, lembra? Sim. Mas aí não foi tão primavera assim, veio o outono e estamos em pleno inverno. Sim. Nessa era dos dados e nessa era em que esse movimento aqui, que é olhar para o celular, ele é cada vez fonte de renda e fonte de receita, porque é isso, né? A era da atenção que a gente está metido aí, na verdade é essa. Quanto mais você olha para cá, mais você gera dividendos para alguém, enfim. A gente tem um movimento que é muito interessante. A explosão de criatividade. Por quê? É muito simples isso. Se, ao olhar para o celular, eu gero dividendos para alguém, isso quer dizer que a audiência é uma coisa importante. Isso quer dizer que o entretenimento é uma coisa importante. Isso quer dizer que a comunicação é uma coisa importante. Sendo tão importante assim, você vai precisar de cada vez mais criativos. No geral, vou me desviar um pouco da sua pergunta, mas eu já volto para lá. No geral, você tem um aproveitamento tremendo de criativos em diversos ramos. Por exemplo, tem um rapaz, o Diogo que trabalhou também em Lisboa, ele é sócio da cervejaria do Mussum aqui, né? Faz a cerveja Cacildes, enfim. E muitas pessoas hoje estão virando CEOs, muitos criativos estão virando CEOs de produtos e serviços, porque colocam criatividade nesses produtos e serviços. As startups são uma prova de... Startup é tecnologia com criatividade. Então, o talento criativo que antes era exclusivo das agências, ele está migrando para todos os lados. De um lado, é muito bom, porque você tem diversos lugares para trabalhar, mostrar seu talento e mostrar sua criatividade. E, por outro, está impulsionando negócios, né? Porque criar em si é muito mais do que eu aprendi na época de fazer um anúncio, de se comunicar de uma determinada maneira para determinados veículos. Hoje tudo, né? O design, o UX, tudo é comunicação. Então, é a renascença da criatividade que a gente está vivendo, de certa forma. Eu aproveito para te fazer aqui uma provocação. Tu que esteja este ADN, esta pegada digital na tua agência, e é das poucas agências que eu conheço no mundo que tenta fazê-lo, ok? O que eu noto é que as agências, quando entrou o digital, e eu trabalhava digital, por exemplo, numa agência, nós não estávamos preparados. Não estávamos. Nenhuma agência estava preparada. Ou poucas agências no mundo estariam preparadas para lidar com o digital. Fomos perdendo esse campeonato, nasceram agências digitais e, finalmente, quando a agência de propaganda tradicional estava a conseguir fazer alguma coisinha de jeito, desculpa a expressão, fazer alguma coisa boa no digital, apareceram o raio das consultoras e entraram no mercado. E aí no Brasil também, aliás, um grande criativo, que foi o nosso jurado também, o Ecmol Eterno, está acrescenta, mas estão noutras consultorias. Como é que tu vês essa entrada deles no mercado? Achas que é boa, que é má, que nos vai ajudar? Boa pergunta, não, fantástica ponderação. Vamos analisar essas três coisas que você falou. A comunicação em si e tal, é a comunicação, é a publicidade. Aí vieram, como você falou, as digitais. Que a gente pode dizer que as digitais, elas tinham um skill de se comunicar em canais digitais, né? Então, a mídia é digital, né? Mas hoje é muito mais. Hoje você pesquisa os dados, você tem os dados das pessoas, você sabe dos costumes, do que a pessoa prefere, tem a programática, tem o social, enfim, diversas coisas. E tem as consultoras, como você falou. O que faz uma consultoria? Uma consultoria, geralmente, usa dados para fazer algo que uma boa agência de publicidade, a droga faz. Por que a Century comprou a droga? Por quê? Na opinião desse humilde redator que vos fala. Comprou porque a droga sempre soube usar, contar histórias utilizando dados. Óbvio, mas já fazia isso antes da Century. O que a Century comprou, na verdade, na minha opinião, pelo que eu vi, pelo tudo que eu li, foi a capacidade da droga de contar histórias e do jeito de se contar histórias. Vamos lá ver. Hoje, uma consultoria chega dessas consultorias grandes que você mencionou, elas são capazes de criar um banco, por exemplo, desde o modelo de negócio do banco até
a sede, como vai funcionar, como vai ser remunerado, é isso que faz uma consultoria, né? E publicidade é uma coisinha pequenininha que tem lá no final de todo o processo. O que eu acho que o que eu acho que, na verdade, você tem hoje esse assunto não é menor, comunicação, tá entendendo? Então assim, o que eu vejo é que as consultorias hoje chegam e tentam, quando se fala de comunicação, fazer como as boas agências de publicidade fazem. Porque, vamos lá, se comunicação fosse importante só os dados, a Century teria comprado a McKinsey, teria comprado, sei lá, mais e mais e mais e mais tecnologia. Não, compraram a capacidade humana de se contar histórias. Que uma droga tem. Uma droga tem, sim. Do ponto de vista da história, ainda bem que traz essa questão. Eu lembro-me, na última grande crise, falava-se muito da última grande crise de 2008, subprime, portanto... Qual das 20 crises, João, que você se refere? De 14, 12, 11, 8, quanto? 13, 14, eu sei. Mas a última grande do mundo inteiro. As agências focaram-se muito numa coisa que me chateava especialmente, que era a eficácia. O termo da eficácia. Agora temos que ser eficazes. E a data cheira-me sempre que me falam em data, cheira-me um bocadinho a eficácia, ok? Eficácia no mau sentido, não no bom sentido. E havia uma voz no Brasil que era muito discordante desse lado e que eu gostava, até pela forma, sendo que era um nativo digital, que era o PJ Pereira, e que aparecia sempre a dizer, pá, o que interessa é entretenimento, e se me entretém, quero lá saber, é mau. Portanto, não quero. Achas que isto ainda é um pensamento de resistência dentro daquilo que é o global do mercado, que é brasileiro, que é português, que é mundial? Ou as pessoas já se começam a mentalizar que, ok, se isto, o anúncio só com a máquina de lavar roupa grande e o preço, porquê é que temos que acabar a fazer isso? A minha dúvida é sempre essa, percebe? Não, muda a cor do post de vermelho para verde, sei lá, vai render mais. Não, caixa alta performa melhor, tal. Vou te contar um negócio, João. Que belíssima pergunta. O amor, ele é quantitativo? Você coloca ele numa planilha? Não. Ele existe? Existe. A amizade. A amizade, você faz um gráfico dela e você prova para a pessoa por A mais B que é amigo ou não é amigo. Não. Mas existe? Existe. Então, o que eu estou dizendo? Na verdade, as métricas e as métricas de dados hoje, sendo muito claro, muito franco e tentando ser o mais simples possível, elas podem servir para as duas coisas. Ou realmente embasar um super trabalho em que vai mirar um branding, porque no final somos branding, tudo bem, tem que vender, vamos vender. Mas também tem a marca, porque a marca vai faltar, se um dia você não cuidar dela, a sua marca vai faltar para você. A marca pode ser um colchão ou uma prisão. Um colchão de reputação onde você pode dormir, se um dia você for questionado, ou uma prisão, caso você não tiver marca para contar, e ninguém vai acreditar em você. Mas voltando, a tua pergunta é maravilhosa, porque o intangível, hoje, nesses últimos tempos, não está tendo espaço. O que é o intangível? Assim como amor e amizade, é a marca. O marketing, dizem que é um jeito de você chegar até a pessoa. É o marketing. E o branding é o que você vai falar para ela para convencer essa pessoa. Então, isso é uma coisa muito clara. Muitos CMOs deram o quê? Mais atenção a dados, a cliques, a likes, putz, atingimos tanto, tiveram tanta, sabe, muito técnico, e isso é muito claro porque isso acontece, porque o bônus anual do executivo vai estar atrelado a esse tipo de métrica. Se já pensou se tivesse um executivo com bônus atrelado no amor à marca, como era um pouco, como existiu já isso um pouco, ou na imagem de marca, ou na preferência, ou na simpatia. Então, isso é mais difícil de conceituar. Então, o apego pelo lado errado dos dados, ele gerou muita enganação, não, eu tenho os cliques, eu tenho os likes. Tá, mas as pessoas estão esquecendo a tua marca. As pessoas não gostam mais de você, porque você deixou de se comunicar, você deixou de ser relevante. Prova disso, se não quiser acreditar em mim, você tem o CMO Norte-América da Adidas. Tem um artigo importantíssimo na Advertising Age, dizendo que nos últimos 5 anos ele apostou muito em
em performance, né, em atentar para leads e tal, mas ele descuidou da marca. E o que está acontecendo no mundo agora, que a gente está vendo, cada vez mais, as pessoas voltando a pensar em amor, amizade, voltando, principalmente agora, né, a consideração. Então, o que eu acho que houve um desvio de entendimento e um deslumbramento sobre a técnica muito maior do que um equilíbrio entre técnica e criatividade, técnica e alma, sabe? Você tem que ser técnico. Tanto que a nossa empresa chama-se Tecnosoul. Tem que ser técnico. Se você não for técnico, você dançou. Mas, cara, no fundo, e isso... Cara, falta o soul, tem que ter. Não, mas eu faço... a pessoa abre o computador, eu já estou lá falando, tá, mas você vai dizer o que para ele? Você vai dizer para ele que você quer comprar um carro. Eu digitei assim, que eu quero comprar um carro. Daqui a um ano eu vou estar recebendo uma programática de carros. É burro isso. Não é investimento. Sim. Mas aí no bônus do CMO vai estar assim, esse cara viu. Porra, viram? Tá, viram. Mas, cara, quantas vezes você tentou conquistar uma moça bonita? Meu, você tem que ter um bom papo. Não adianta. Se você não tiver um bom papo, você só vai tentar. E tentar não é conseguir. É por isso que um monte de marca investe milhões e milhões e milhões e acabam tendo a reputação para baixo. Porque não estão sabendo investir. Enquanto isso, tem muita gente boa, tem muita gente, na verdade, ganhando seus bônus nas empresas e nas agências também, vamos dizer. Nas agências estão ganhando seus bônus, mas as marcas, aquilo que interessa, que é o cliente, que é aquele patrimônio bacana que o publicitário tem que zelar, vai cada vez mais para baixo. É contra isso que eu acho que a gente está lutando hoje, né? A volta da relevância, João. Sim. Flávio, outra coisa aqui que é interessante, nós falamos já das consultorias, falamos já das agências digitais, as multinacionais, em todo o mundo temos assistido a fusões, no Brasil têm sido tantas que já não dá para acompanhar direito, portanto, muita fusão, muita coisa a acontecer de forma diferente, mas muitas vezes olhamos também que as multinacionais, que durante muito tempo eram aquelas empresas, aquelas agências mais avant-garde, mais à frente do mercado, parece que se estão a retrair. Não sei se notas isso. E o fenómeno de agências como a tua e outras agências que têm nascido em todo o mundo, boutiques, né, que têm revolucionado um bocado o mercado. Achas que isto vai continuar a acontecer ou num cenário de crise vamos ter as multinacionais mais fortes? Então, o que eu acho que é assim, as multinacionais, na verdade, existem multinacionais muito boas, incríveis, de bom trabalho, a gente conhece e tal, mas a maior parte obedece a um sistema financeiro. É como se eu fosse um banco, digamos assim, nada contra os bancos, mas eu fosse uma agência da porta para fora e para dentro eu sou banco. Então eu tenho recursos financeiros, eu tenho possibilidade de gerar, de esperar, passar crises, enfim, de investir, é possível. Né? E você tem, esse é um tipo de agência que existe hoje, algumas multinacionais. E você tem o fenômeno das independentes. Agora, realmente independente são poucas. Tanto que algumas multinacionais, alguns grandes grupos estão fazendo empresas independentes justamente para ter mais charme, investir mais nessa fazeção, nesse craft, nessa alfaiataria, digamos assim. Porque o nosso trabalho é a alfaiataria. Então, em relação ao fenômeno das independentes, eu não diria muito que ainda seja um fenômeno. Veja no Brasil, independentes são 4, 5, que têm dinheiro estritamente dos sócios, pelo que eu saiba, até que me mostra o contrário, das novas, pelo menos, até quem sou é a única. Estritamente dinheiro investimento nosso e realmente sentimento independente. Porque a maior parte tem muito investimento de fundos, investimento de outros players. Seja como for, o que eu acredito é que, seja você uma agência gigante, ou uma agência independente, o que vai ser, na minha opinião, relevante daqui para frente, vai ser a capacidade de executar bons trabalhos relevantes e marcantes. Por quê? Porque é óbvio que o dinheiro para investimento ele está reduzindo, está se limitando, enfim. Então, só vai sobrar ou aquelas agências muito grandes, mas muito ricas, que conseguem esperar 1 ano ou 2,
Como agora eu vi um absurdo. Eu vi um absurdo, acho que é nos Estados Unidos, tem uma empresa, uma multinacional, que eu não lembro qual é, que está oferecendo o seguinte: a campanha funciona ou o seu dinheiro de volta. Você chegou a ver isso, João? Não, não. Vou ver se eu acho aqui e te mando o link. Transformar o nosso trabalho numa commodity. Portanto, é sempre muito estranho. Mais, né? Mais ainda. Então, quer dizer assim, você paga, você faz o aporte de investimento na sua própria marca com a agência X. Essa agência X, se não atingir alguns KPIs, ela te devolve o dinheiro, mas quem vai pagar isso? Eu já tive uma Quem vai proposta pagar isso? com uma marca de vestuário que me propôs uma coisa de género que era só me pagavam se vendessem X e depois por cada peça que vendessem eu recebia mais Y, ok? E eu lembro de contar-lhes até uma história do Washington Oliveto, em que ele dizia que o publicitário não é um vendedor de automóveis. O publicitário leva as pessoas ao stand. Agora, se lhe vendem ou não um automóvel é outra história. Portanto, Exatamente. Agora, ainda assim, aí é uma questão de success fit. Ok, bacana, mas essa coisa de você investe, você me dá a sua conta e anuncia, se não der certo, eu, agência, devolvo. Da onde a agência vai tirar esse dinheiro? Isso é um banco, é uma jogada financeira, né? Esse dinheiro vai render, vai ir na bolsa, sei lá, os caras, e se tiver alguma merda, vai lá, ou então 20 dinheiros se juntam para pagar um prejuízo. Agora, isso é o começo do fim para esse tipo de agência. E eu sou contra isso. Eu acho que tem que haver uma parceria, tem que haver um trabalho, tem que haver um envolvimento, óbvio, mas espera lá, não por aí. Pois, nós já estamos na parte final e eu se calhar aqui fazia-te uma pergunta. Falando de prémios, a vossa agência apareceu e começou logo a arrebentar com os prémios todos, o que é muito bom, parabéns, antes de mais. E eu fazia-te aqui uma pergunta, que este será um ano super atípico, ou seja, nós temos festivais como o nosso, o Lisbonette Festival e os prémios lusófonos, que se vão manter em formato digital. Temos o DND também está a fazer o mesmo, mas tivemos imensos, o LIA, Cannes, que optaram por cancelar as premiações. Como é que tu vês isto tudo? Um ano sem festivais pode ser um ano muito triste, não? Com certeza. Eu acho assim, João, numa tempestade, você não pensa. Você está num barco no meio do oceano e está chovendo. Você não pensa muito, não estou dormindo, estou pegando friagem aqui, enfrentando. Não, você pensa assim, meu Deus, não vejo a hora que passa isso eu esteja vivo. Claro. Então, assim, eu vejo, claro que é triste, mas eu acho que um pouco agora a gente esquecer os nossos planos e sonhos do Réveillon desse ano de 2020 e sermos solidários e fazermos de tudo para ultrapassar e aparecermos do outro lado. Em relação a prêmios, eu ainda acredito que vai ser possível, passando o susto agora, né, vendo como é que vai ficar. Por exemplo, hoje vocês já estão vivendo um dia mais ou menos normal aí em Portugal, né? Sim. Então, eu acho que as coisas vão voltar ao normal e os prêmios são super importantes. E é importante dizer também que eu acho que assim tem 2 Grand Slams esse ano, né? O D&D, que eu acho que é um dos Grand Slams, que eu acredito, não tem Cannes, e teve o One Show agora. Né? O One Show, que é um dos festivais mais concorridos, mais difíceis, é um festival americano, enjoado pra cacete, que a gente está com 4 finalistas lá, um para C6 Bank e 3 finalistas para Memorial do Holocausto, que foi um trabalho que a gente... No mercado americano, que o One Show até tem mais relevância que Cannes, no mercado americano. Né? Então, e a gente está lá de novo esse ano. Ano passado a gente foi super bem com o Uber, e esse ano a gente tem o C6 Bank lá, competindo, isso, indo super bem, e também esse Memorial do Holocausto. Ou seja, a gente continua pegando o trabalho do dia a dia, o trabalho que sai, e inscrevendo. E vamos lá. Eu acho super importante. Nunca vai deixar de existir o Oscar. Nunca vai deixar de existir o ranking, os rankings. Por quê? Porque o ser humano, ele busca pelo sonho, pela diferenciação. E por isso que os festivais, eles são, como o seu, inclusive, eles são muito importantes. Porque eles mostram a eficácia, a qualidade. E você nota, né? Você nota muito claramente de um ano para outro, até falando sobre o Festival de Prêmios Lusófonos, que, poxa,
tem trabalhos de Moçambique, trabalhos do Brasil, trabalhos de Portugal. Isso é fundamental para o desenvolvimento de Angola, é fundamental para o desenvolvimento de vários mercados, né? Dos mercados regionais do Brasil que participam também, que eu vi vários trabalhos. É fundamental porque você olha, entendi. Puxa, essa peça aqui minha não ganhou, mas podia melhorar. Essa aqui ganhou, puxa. E você vai, um aprendizado, né? É um aprendizado. Mas assim, já agora pergunto isso. Há aqueles publicitários que têm a teoria que gostam de participar em festivais e de ir a festivais para ganhar raiva. Por quê? Como é que eu não me lembrei de fazer isto? Como é que no caso do Uber, ok? Eu gosto de sair de lá com raiva e pensar, porque que eu não pensei assim? Há um lado. E depois há o outro lado, que é um lado mais romântico, digamos, que é, ok, primeira indústria, inspirar-nos. Sim. Qual é que é mais do teu lado? É mais ficar com raiva? É assim, eu já fiquei com raiva, João, quando eu cheguei lá e vi uma peça igual a que eu tinha feito já, mas que eu não tinha executado e não tinha sido hábil o suficiente para colocar na rua, né? Acontece. Eu já vi isso. Putz, eu já tive essa ideia e não fui hábil para pôr na rua. Aí você fica com raiva consigo próprio, né? Mas eu sou do segundo time que você falou, que se inspira, porque é tão bom, cara, quando você vê uma coisa legal, você se empolga, abre um novo caminho, e você fala, puxa, eu amo tanto a minha profissão que, cara, eu vou batalhar para fazer uma coisa melhor que essa, mas, poxa, eu fico animado demais, eu me sinto um iniciante, me sinto um garoto, vendo os rolos, julgando, ou indo aos festivais, me sinto muito bem. E espero que em breve possamos estar a ver uma cerveja em Cannes. Vamos sim. És a primeira entrevista com um profissional que está a trabalhar no Brasil, eu não te posso deixar de perguntar isto. Quando é que a Tech Soul vai fazer uma campanha com o Jorge Jesus? Quando é o quê? Quando é que a Tech Soul vai fazer uma campanha com o Jorge Jesus? Desculpa, cortou de novo. Com o treinador do Flamengo. Por que, João? O que acontece? Você é fã do Jorge Jesus? É isso? Eu treinava o meu time, cá. Ele era treinador do Sporting antes. Mas o fenómeno que nós temos visto aqui, não sei se nos tem vendido isto de uma forma muito exagerada, a mídia em Portugal, mas tem vendido que ele é o novo herói do Brasil. Não sei se é verdade ou não. Com certeza para os flamenguistas, sim. Mas você não há de esquecer que aqui esse negócio de odiar o time próximo é muito grande. Então, os corintianos detestam, os palmeirenses detestam e vice-versa. Então, não, acho que não é uma unanimidade, não. Não é uma unanimidade. Não é. Flávio, uma última pergunta para terminarmos. Eu perguntava o que é que nós podemos esperar da Tech Soul agora para os próximos tempos? Não só para este momento de crise, mas para depois. Esquecendo e pensando que está de passar, né? Há de passar um dia, o que é que podemos esperar para os próximos tempos? João, para já, você é o cara com mais perguntas inteligentes que eu já vi na vida. Muito obrigado. Cara, muito obrigado, cara, porque é uma coisa muito séria isso aí. Acho que algumas fintechs hoje, como a fintech de educação, fintechs de saúde, em que a teleconsulta, que é o médico falando com a pessoa, do jeito que a gente está falando aqui, estão abreviando em quase 10 anos a sua implementação, porque algumas edutechs, digamos assim, são startups de educação que via online ou coisas do tipo, estão tendo uma aceitação e estão tendo um crescimento gigantesco. A Tech Soul, ela foi pensada 3 anos atrás, fez 3 anos em abril agora. Sim. Em um modelo que pressupunha uma mudança de mercado. A gente achava que a mudança de mercado ia ser uma mudança com outros motivos. Nunca ninguém podia esperar que um vírus pudesse interferir no mercado. Nunca ninguém imaginou, né? Mas o que a gente está vendo? O que a gente está entendendo? Que a busca, pelo menos a busca, tá? Não a efetivação, mas a busca por uma empresa de comunicação como a nossa, ela está se acentuando muito rapidamente.
muito rapidamente. Então, a tua pergunta tem a ver com um pouco da nossa expectativa de 3 anos atrás, que talvez demorasse 7, 8 anos, 9 anos, para a gente estar no ponto que a gente acha que vai estar ao final dessa pandemia. Ao final dessa pandemia, não ao final, ela não vai acabar, não falo no estrito da palavra, mas no decorrer do tempo agora, provavelmente as empresas elas vão estar procurando 2 tipos de empresas de comunicação, na minha visão. As gigantescas e ricas e milionárias, onde elas devolvem o dinheiro do investidor do cliente de volta, não sei como, mas vão fazer essa picaretagem. Ou agências com modelo talhado no talento, no craft, a independência ou não importa, porque tem empresas que não são independentes, são filiadas a multinacionais, são incríveis. Tanto que eu sou fã agora do Hugo Veiga, que lançou um clipe agora, vai ficar ficha. Eu ouço todo dia aqui, vai ficar ficha. Que é fantástico, é Cakeway, né? Cakeway é uma empresa fantástica de comunicação. Então, eu acho que... diferente das outras, né? Oi? Embora seja o PP, é muito diferente das outras. Exato. Então, nesse modelo de menores, independentes, mais focadas, mais, né, e que cobram pela solução. É isso. Você vai comer num restaurante, você cobra o talento um arroz com feijão ou um prato de, sei lá, um bulhão de pato. No mês ao bulhão de pato num restaurante 5 estrelas são 5, 6 vezes mais caro do que o outro, mas tem o seu motivo. Eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. Né? Pelo menos é o que a gente está olhando agora, né? Pelas consultas que a gente está recebendo, pelas empresas que estão procurando a gente está olhando que isso não tem a ver com ser maior, menor, independente ou não independente. Tem a ver com atenção, cuidado, atenção das pessoas. Quem vai cuidar de mim? Você vai cuidar de mim? O teu time vai cuidar de mim? Então eu quero. Ok, eu quero esse trabalho. Então eu acho que da Tecnisoul que dá para se esperar é que a gente vai estar nesse caminho. Há uns anos, né? Como, João? As agências voltam a ser um bocadinho aquilo que eram há uns anos. Essa preocupação, esse craft, essa atenção com o cliente. E você faz isso muito melhor hoje com tecnologia e dados, mas muito melhor. Porque, vamos lá, você tem um dashboard agora que lê tudo que o seu cliente faz, é uma obrigação. Isso todo mundo tem. Isso qualquer empresa de garoto, qualquer empresa tem isso hoje. Isso é default, dados é default, dados são commodities. Interpretar os dados, saber comunicar com esses dados, criar sobre esses dados, isso nunca vai ser commodity. Sim. Deus te ouça, Flávio. Olha, Flávio, foi um prazer imenso. Muito obrigado por ter estado aqui. Eu que agradeço, João. Obrigadão. Amigos de Portugal aí, não estou com saudade, não vejo a hora de estar ali em Cascais, tomando uma bica. Tens que vir. Isto vai passar rápido. Se Deus quiser. Olha, Flávio, um grande abraço, está bem? Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.